Deus, aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 7, nós vemos o seguinte: Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Nós vemos aqui nesta passagem Jesus em pleno desenvolvimento do ministério, em que ele já havia inclusive passado pela terra dele, e lá em Nazaré, ele não havia sido respeitado como profeta. Ele aqui ainda não havia formado, dentre os seus seguidores, dentre os seus discípulos, o seu grupo de apóstolos, aqueles que estariam ligados a ele de forma mais próxima, que estariam junto com ele, compartilhando de tudo. E nesse momento aqui ele estava sendo seguido já por uma grande multidão. E quando ele se aproximou desse lago, para que ele pudesse ter mais condições de estar ministrando a palavra, de estar ensinando a palavra dele, levando o ensinamento dele para o povo, era necessário que ele ficasse um pouco afastado daquele povo, porque ele era apertado pela multidão. E ali nós vemos nessa situação em que Simão estava com os seus sócios, com seus companheiros, preparando, lavando, limpando as redes, preparando os barcos para ancorá-los, porque haviam passado uma noite inteira tentando realizar uma pescaria e não tinham tido êxito. E nós conhecemos Simão, que depois o Senhor intitulou, deu um novo nome de Pedro, e sabemos e conhecemos através das Escrituras do temperamento dele, da forma como ele era não somente arrojado, mas até rude, grosseiro. Tinha uma intrepidez de forma descontrolada, que nós vemos isso lá no final do ministério de Jesus, quando ele já, depois de passar 3 anos aprendendo com o Senhor, que chegaram os oficiais para prender Jesus, ele desembainhou de uma espada e arrancou fora a orelha de um dos oficiais. E isso não seria uma atitude de alguém que já estava aprendendo com o mestre há 3 anos. Até mesmo porque a profissão dele era de pescador. E um pescador tinha que andar de espada para quê? Então nós sabemos que Simão tinha esse tipo de temperamento. E talvez aqui, nesse momento em que ele estava lavando as redes, preparando as coisas para ir para casa, ele tivesse com o coração e a mente cheia de rancor, cheia de desespero, porque haviam trabalhado uma noite inteira e não havia nada conseguido alcançar. Haviam lançado as redes, e quem conhece de pescaria sabe o quanto é pesado esse tipo de trabalho, sabe o quanto é arriscado esse tipo de trabalho. E a pessoa não conseguir retornar no outro dia, depois de uma noite fatigante, retornar para casa com algum resultado dessa pescaria seria decepcionante. Porque eles conheciam aquelas águas, eles sabiam os locais onde eles poderiam pescar, e eles foram para os locais onde com certeza eles tinham consciência de que teria peixe. Mas mesmo assim de nada teve fruto. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes nós não procuramos estar desenvolvendo alguma coisa naquilo que nós necessitamos e não conseguimos alcançar êxito? Não conseguimos alcançar o resultado que almejamos, que desejamos? Quantas vezes nós buscamos solucionar os problemas que nós temos enfrentado de acordo com o conhecimento que nós temos,
e dentro dos relacionamentos de que nós dispomos, e não conseguimos retornar para casa com nenhum resultado. Quantas vezes nós nos decepcionamos com as nossas investidas, porque elas dão em nada, porque elas nos levam a fracassar. E as nossas investidas e a nossa busca dentro dos nossos relacionamentos é exatamente naquilo em que nós fomos aperfeiçoados. Naqueles relacionamentos que nós criamos durante a nossa vida, naqueles propósitos que nós tivemos na nossa vida, no que nós desenvolvemos e aprendemos durante a vida, é ali que nós buscamos, normalmente, encontrar a solução. Porque é dali que nós tiramos o resultado. É dali que nós encontramos a nossa fonte de renda. É dali que vem a solução dos nossos problemas. Aquilo que temos necessidade, nós encontramos ali, onde nós conhecemos, onde nós temos um conhecimento de profundidade, onde nós sabemos que lá existe a facilidade, porque nós conhecemos, temos facilidade de alcançar o resultado que nós queremos. Mas quantas vezes, mesmo tendo toda essa certeza no nosso coração, mesmo fazendo todas as investidas nessas áreas, nesses segmentos, nesses relacionamentos, que nós anteriormente conseguíamos obter resultado, não mais encontramos resultados. Quantas vezes nós lançamos a rede a noite inteira e voltamos para casa decepcionados? Quantas vezes nós investimos em tudo que nós temos conhecimento, em todas as formas que nós temos de buscar solução para o que temos enfrentado? Investimos em buscar os relacionamentos com as pessoas com quem nós conhecemos, com as quais nos relacionamos e que imaginamos que podem vir a ser pessoas que vão ser ajudadores da nossa vida. E somos decepcionados porque não conseguimos obter o resultado. E voltamos para casa sem absolutamente nada. E continuamos a ter absolutamente nada. Era a situação desses pescadores ali naquele momento. A pesca era o trabalho deles. O fruto e o resultado da pesca representava ter comida no prato. Representava ter as condições da manutenção do sistema em que eles viviam, o sistema operacional, as atividades profissionais. A pesca era o meio de vida que eles tinham. E quando aquilo ali se lhes faltou, imagina como é que estava a cabeça desse povo. Como é que não estava Simão, então, sendo a pessoa rude, grosseira, com um temperamento impulsivo, ao ponto de eles não observarem que dali se aproximou Jesus. E às vezes nós ficamos assim, os problemas são tantos, as adversidades são tantas, as derrotas são tantas, as negações são tantas, que a gente não se aproxima e que não percebe a aproximação de Jesus. Porque a nossa visão, o nosso coração e a nossa mente está voltado para aquilo que nós estamos enfrentando. E nós não percebemos a aproximação de Jesus. Jesus estava acompanhado por uma imensa multidão. E ele sempre vai estar acompanhado por uma imensa multidão. Mas ele se aproximou daquele local. Porque ali ele tinha um propósito com aquele povo. E em meio a toda aquela multidão, ele escolheu um barco para subir, que foi o barco de Simão. Nós vamos ver depois que os outros participaram. Mas ali naquele momento, ele subiu no barco de Simão. E a palavra fala aqui que ele mandou que Simão se afastasse um pouco da praia com o barco dele, e dali Jesus começou a ensinar as multidões que o seguiam. Ou seja, ele não somente enxergou Simão, como ele entrou no barco dele, e a partir do barco dele ele começou a ensinar as multidões. Não somente Jesus Cristo está te vendo agora nesse momento de aflição, de luta, de desespero. Não somente Jesus está vendo os problemas que você está enfrentando, as dificuldades que você tem atravessado, mas ele resolveu entrar no seu barco, entrar na sua vida. E ao entrar na sua vida,
ele te pede uma coisa. Te afasta um pouco da praia. Sai desta zona de conforto em que tu se encontra e passa a depender de mim. Que foi isso que ele fez com Simão. Levou Simão àquele momento em que ele estava enfrentando tanto problema, tanta dificuldade. Estava com a mente tão sobrecarregada porque tinha trabalhado a noite inteira e não tinha conseguido pescar um peixe sequer. Ia retornar para casa sem o fruto do trabalho. Jesus entrou no barco dele e disse: afasta-te um pouco. E a partir do momento em que ele, dentro do barco de Simão atendeu ao que ele mandou, se afastou um pouco da praia, Jesus começou a ensinar as multidões. Jesus não estava ali de forma direta, ensinando Simão. Ele estava usando usando o barco de Simão, para ensinar as multidões. Mas no instante que ele também ensinava as multidões, Simão estava ali ouvindo. Eu acredito que dentro de Simão começou a haver uma transformação, porque ele estava ouvindo os ensinamentos da palavra do Senhor. E eu creio e eu sei que assim é com a vida de todos que ouvem o ensinamento da palavra do Senhor. Todos que, mesmo que de alguma forma, a princípio, não têm o coração aberto, mas quando o Senhor chega, quando Ele observa você, quando Ele entra no teu barco, a tua vida começa a ser transformada. Começa a haver uma modificação real, verdadeira, palpável, que foi o que aconteceu aqui com Simão. Nós não sabemos quanto tempo o Senhor aqui ficou a falar. A Bíblia não nos relata. Não sabemos qual foi o período em que o Senhor ficou dentro do barco de Simão ensinando as multidões. Nós sabemos que o Senhor ensinava a todo tempo e a toda hora, e fora do tempo não havia condição de limite. Ele tinha um prazo para cumprir um propósito e ele não poderia perder tempo. Então, aquelas multidões que o seguiam tinham muito e queriam muito aprender. E o Senhor tinha a ensinar. Então, eu acredito que ali ele ficou horas. E Simão, nesse período, ficou esse tempo inteiro dentro do barco, talvez ali sendo transformado o seu interior. Eu não vou dizer que houve uma transformação na sua mente, que a gente vê no transcurso do tempo, que não houve uma mudança progressiva, mas sim uma mudança gradual na mente de Simão, depois que ele passou a ser Pedro. E é que a conversão dele verdadeiramente aconteceu depois que Jesus Cristo ressuscitou. Mas aqui ele já começou um trabalho de transformação naquele homem. Ao ponto de o Senhor, depois que ensinou tudo o que ele tinha naquele momento para ensinar as multidões, ele mandar o Pedro se fazer ao largo, se posicionar no local onde antes ele havia tentado aquela pescaria e nada tinha conseguido, e mandar que ele lançasse novamente as redes. E Simão, numa atitude surpreendente até para o tipo de pessoa que ele era, ele respondeu: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele está dizendo aqui o seguinte: Mestre, eu tentei por minha conta, o tempo inteiro. Eu tentei com as minhas forças, o tempo inteiro. Eu tentei através dos meus relacionamentos de todas as formas, mas eu nada consegui. Porque eu fui e fiquei incapacitado, porque a situação foi de tal forma agravante que fugiu ao meu controle e eu nada consegui. Por mais que eu pudesse ter relacionamentos, por mais que eu pudesse conhecer pessoas, por mais que eu pudesse já nisso aqui ter uma experiência, ter um conhecimento, isso de nada me valeu porque eu nada consegui. Mas o Senhor disse uma palavra. E sob a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Então, sob a palavra do Senhor, nós temos que lançar a nossa rede. Sob a palavra do Senhor, nós temos que buscar o nosso propósito se concretizando. Sob a palavra do Senhor, nós temos que buscar a solução para o problema que temos enfrentado. A cura para a enfermidade. Porque o Senhor nos garante que assim é.
E Ele nos garante que a palavra dele se cumpre, que ela não torna atrás, ela não volta vazia, que há uma fidelidade de Deus para com a palavra dele, porque Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que volte atrás. A palavra de Deus não passa. Então, quando nós lançamos aquilo que nós buscamos, ansiamos, necessitamos, procuramos realizar o propósito da nossa vida, alcançar a vitória diante do problema que temos enfrentado, nós temos que fazer isso sob a palavra de Deus. É baseada, é calcionada na palavra de Deus. Porque assim nós vamos conseguir obter o sucesso e o êxito que necessitamos. É sob a palavra do Senhor que nós temos que lançar as nossas redes. A Bíblia aqui nos garante que assim Pedro fez, assim Simão fez. E ele colheu uma tão grande quantidade de peixe que quase as suas redes se lhe rompiam. Quando a gente se lança num propósito do Senhor, em obediência ao Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, fazendo com que o que nós necessitamos, aquilo que buscamos, tenha um embasamento na palavra de Deus, nós conseguimos alcançar esse resultado que eles aqui conseguiram. Essa fartura nessa pescaria foi tão maravilhosamente surpreendente que nunca na vida deles eles tinham conseguido realizar uma proeza destas. Mas bastou acreditar e lançar as redes sob a palavra do Senhor, que eles conseguiram absolutamente muito mais do que eles tinham necessidade. Foi tão grande a quantidade de peixes que a rede quase se rasga, e eles precisaram chamar o barco dos seus companheiros, para que juntos eles pudessem levar para a praia o resultado dessa pescaria. E o peso era tão imenso que quase os 2 barcos iam a pique. O Senhor está nos dizendo aqui que aquilo que Ele tem a fazer para nós é infinitamente maior do que nós possamos pedir ou pensar, porque o poder dele opera em nós. Então, quando nós cremos e nós usamos e lançamos sob a palavra do Senhor, esses sinais se manifestam. E mais, Ele está dizendo aqui que o que Ele vai fazer por minha vida, pela sua vida, não é somente para que nós venhamos a desfrutar, mas vai ser de tal forma abundante, que outros mais vão estar desfrutando desse propósito, que outros mais vão estar desfrutando do fruto, do resultado da nossa pescaria. O que nós vamos alcançar em Cristo é tão maravilhosamente surpreendente que vai ser de forma superabundante, que vai levar a vida de outras pessoas também a desfrutar disso aí. Mas o mais interessante aqui é que eles aqui estavam enfrentando um problema. Estavam enfrentando uma dificuldade. Eles estavam voltados para esse problema. E o Senhor sabia que tinha algo maior para entregar na mão de Simão, entregar na mão de Tiago e na mão de João, que eram os outros do outro barco, que eram sócios de Simão. O Senhor sabia que tinha uma outra missão para eles, mas que para que o Senhor pudesse levá-los para o novo, levá-los para esta nova missão, para esse novo propósito, para esse novo compromisso, o Senhor precisava tirá-los dali de onde eles se encontravam. Precisava que eles tivessem resolvido os problemas e as situações de dificuldade, limpar o coração deles daquela angústia, para através da solução que o Senhor viesse dar, eles pudessem se alegrar, ficar aquela história para trás, ficar aquele problema para trás, porque o Senhor já deu a solução. E a partir daí Deus colocá-los no novo. É isso que o Senhor está fazendo com você, é isso que o Senhor está fazendo comigo. Resolvendo aquilo que nós temos enfrentado, nos dando as condições para que, sob a palavra dele, nós possamos alcançar a vitória que desejamos. Nós possamos alcançar a solução para os problemas que temos enfrentado. Nós tenhamos a cura da enfermidade, porque nada é impossível para aquele que crê, porque não existem impossíveis para Deus. E ao que crer não existe impossível. Portanto, nós podemos em Cristo ter a solução de todos os problemas, ter resolvido tudo quanto for dificuldade que enfrentamos. E o Senhor quer hoje nos trazer a solução, nos trazer esse fruto maravilhoso dessa pescaria, de forma tão superabundante que não vai servir única e exclusivamente para resolver os nossos problemas, para trazer aquilo que buscamos, mas que também vai servir para abençoar a vida do próximo. É assim que o Senhor faz.
E Ele está fazendo isto hoje conosco porque Ele tem algo novo para nos levar. Ele tem novidade de vidas para nós. Ele tem missões novas para nós. Ele quer nos tirar de onde nós nos encontramos para nos colocar em algo maior. Foi assim que Ele fez com esses três. Ele deu a solução para aquele problema que eles estavam enfrentando. E a partir daí ele os levou para o novo. Ele começou a fazer com que eles fossem aprendendo o novo que tinha para eles. Porque o novo era infinitamente maior, mais maravilhoso do que o que eles tinham naquele momento. E Deus sempre tem mais, tem maior, tem mais maravilhoso, tem mais o que fazer, tem mais o que nos usar, tem mais o que acrescentar às nossas vidas. E assim Ele quer proceder na vida de cada um de nós, realizando o propósito dEle, fazendo cumprir-se a vontade dEle. E Ele está nos tirando de onde nos encontramos. E para que Ele nos tire, Ele está trazendo a solução dos problemas que temos enfrentado. Está trazendo o resultado que temos buscado alcançar. Está nos dando a vitória que necessitamos. De forma tão maravilhosamente transbordante que outros irão desfrutar junto conosco. Mas porque também Ele tem novidade de vida para nós. Ele tem novos propósitos. E para nos levar para o novo, Ele precisa solucionar o velho. E o Senhor hoje, em nome de Jesus Cristo, está solucionando este velho problema da sua vida. Está trazendo a solução para a dificuldade que você tem enfrentado. Está trazendo o recurso que você tanto tem necessitado. Está abrindo a porta de emprego. Está te dando a cura. Está realizando um milagre, a maravilha, a proeza, o que você necessita, o que você tem pedido ao Senhor. A luta que você tem enfrentado, os problemas que estão sobre a tua vida, para os quais você não tem encontrado a solução, que você já tentou de todas as formas. E dentro do seu limite, na sua qualidade de homem, de mulher, não tem conseguido. O Senhor entrou no teu barco, te ensinou. E agora Ele te diz, lança a rede, porque a pescaria vai ser maravilhosamente grandiosa. E a partir de agora eu vou te levar para o novo, porque eu já te tirei dessa situação, eu já te dei a solução, eu já resolvi o teu problema. E sob a minha palavra, você lançou a rede porque acreditou. Sob a minha palavra, você buscou a solução porque você acreditou. Porque a tua fé foi fortalecida. Eu estou realizando o milagre que tu necessita. E eu vou te levar para o novo agora. É assim que o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você. E com certeza absoluta é algo que realmente Ele quer fazer. Ele quer nos levar para o novo. Por isso Ele está nos dando a solução do velho que nós temos enfrentado. Está nos tirando dessa situação. Resolvendo os nossos problemas, para que possamos estar glorificando o nome dEle. E aqui Ele levou Simão, Ele levou Tiago e João para uma nova missão, uma grandiosa missão. E assim eu sei que Ele está fazendo com as nossas vidas. Eu creio que assim é. E eu glorifico ao Senhor no nome de Jesus Cristo, porque a palavra dEle, Ele tem fidelidade para com ela. E se nós crermos, se nós usarmos a palavra de Deus, se nós lançarmos sob a palavra de Deus aquilo que nós buscamos, e não duvidarmos, Ele vai nos dar essa pescaria maravilhosa, assim como Ele fez com estes. Ele vai nos dar o resultado que temos buscado, a solução do problema que temos enfrentado. Ele vai realizar o milagre que necessitamos, e o nome dEle será glorificado. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Ele é o dono de tudo. E Ele tem prazer que nós tenhamos alegria completa. E Ele sabe que para termos alegria completa, nós precisamos viver uma vida em que o Senhor Jesus mesmo disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Que nós teremos as condições de ter solucionado os problemas que temos enfrentado. Nós possamos ter a nossa fé fortalecida, e o fortalecimento da nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque a nossa fé, a base dela é o poder de Deus. O reino de Deus é composto de poder. E esse mesmo poder opera em nós infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar. É assim que se procede. E nós temos que crer, temos que balizar a nossa fé na palavra de Deus.
e procurar um fortalecimento, retirando de dentro de nós toda e qualquer dúvida que possa existir com relação ao cumprimento da palavra de Deus, porque Ele faz com que ela se cumpra. Assim nós vimos aqui o que Ele fez com Simão. Não precisou de muito tempo. No mesmo dia em que ele se aproximou do local onde Simão estava, ele entrou no barco dele, ele mandou que Simão se afastasse da praia, ele ensinou de dentro do barco de Simão, ele mandou Simão lançar as redes e fez Simão colher uma tão grande quantidade de peixes que o seu barco quase ia a pique. No mesmo dia, Jesus realizou tudo o que era necessário para a vida daquele homem. Trouxe a solução para os problemas que ele estava enfrentando. E já o levou para um novo. Não um novo problema, mas um novo ensinamento de algo maior que ele tinha para a vida daqueles homens. Que assim seja na vida de cada um de nós, na sua vida e na minha vida. Que hoje, que nesse dia chamado hoje, o Senhor meu Deus entregue nas nossas mãos essa pescaria maravilhosa, o resultado e a solução do problema que temos enfrentado. Que venhamos alcançar no Senhor a vitória e que possamos ainda hoje estar sendo levados pelo Senhor para o que de maior Ele já tem reservado para as nossas vidas. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que prospere, que oriente, que instrua e que leve a caminhar uma caminhada de vida na presença do Senhor. Que o nome dele seja glorificado na sua vida e que a paz do Senhor seja uma constante na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.